Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para assim lá para a equipe fiel, né? Para a equipe fiel, muita paz, muita luz e gratidão por estarem aí trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu? Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, Nando, para todos que estão nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver nos assistindo. É um prazer estarmos juntos, né? Na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, para mais um bate-papo. Vamos lá. Exatamente, para trazer um assunto muito interessante, água em vinho, né? Vamos ver que o Toninho está querendo nos trazer sobre esse assunto que já nos lembra, né? De uma passagem do Evangelho, mas será que é só isso? Vamos, e aí, Toninho, o que é essa questão de água em vinho? Será que quando Moisés tocou com o cajado lá, o rio Nilo e aqui ficou todo vermelho, aquilo era sangue ou era vinho? Ou quando Jesus estava lá nas núpcias, né, e ele transformou a água em vinho. O que será? Nós estamos todos curiosos. Então, Nando, primeiramente vamos fazer uma análise dessas duas substâncias. Substâncias importantes na nossa vida. Olha, a água é um líquido que acho que todo mundo toma. E é interessante que a água você toma ela na bica, você toma na torneira, você toma no copo de plástico, você toma no copo de vidro, não importa muito o recipiente. Na mão, né? Você pega assim na mão e toma, né? O vinho já normalmente exige atualmente uma taça mais aperfeiçoada, né? A gente já toma. Na época de Jesus, acho que o pessoal tomava numas canequinhas de madeira, acho. Uma coisa assim, né? Uma coisa não tinha muito assim. Não, mas interessante é o seguinte. A água é um líquido que todo mundo toma. E o vinho, de alguma maneira, simboliza o quê? Um produto. Esse produto pode ser um produto assim, feito por uma indústria, né? Na época acho que não era uma indústria, era uma coisa feita artesanalmente em casa, né? Mas que trazia o quê? União, alegria, felicidade, né? Tanto é que o Nando bem citou, no primeiro milagre de Jesus, foi feito lá em um casamento. Jesus foi com sua mãe Maria a um casamento. Olha que bacana. Maria foi convidada para o casamento e levou Jesus. A gente sempre pensa o seguinte, que Jesus está o quê? Está lá no velório, está no dia da morte da gente, né? Não sei o quê. Não. Primeira coisa, vamos acentuar. Jesus vai em festas. Ou seja, Jesus fica feliz com a nossa felicidade, com o nosso sucesso. Quando a gente comemora uma vitória, um fato diferente na nossa vida, né? Um casamento, você fez um curso, terminou o curso, você fez uma atividade física, você chegou a um objetivo, você estudou, você qualquer coisa, ele comemora com você, ele vai em festas.
Mas o que aconteceu lá naquele casamento? O casamento durava vários dias, né? A comemoração era longa, né? E acabou o vinho. E aí Maria, de alguma maneira, viu o fato e se compadeceu daquelas pessoas. Vamos dizer o seguinte: o vinho simboliza alegria, né? A alegria estava acabando. Não é que o pessoal estava bebendo muito, era um vinho, talvez seja um vinho mais levinho, né? Não precisa ser um vinho muito forte, né? Também, né? Simbolizava a alegria. Então, se a alegria estava acabando, Maria se compadeceu e foi falar com Jesus. Olha, filho, você não pode fazer nada, né? Jesus respondeu para ela assim: ainda não é meu tempo, mulher. Ele não havia feito nenhum milagre. Os chamados milagres, vamos acentuar de novo, os chamados milagres. Jesus havia sido batizado por João Batista. Olha só que interessante, depois do batismo é que ele vai começar a fazer os chamados milagres, né? Bom, ele fala assim: ainda não é minha hora. Mas Maria não se conforma com aquilo, vai e fala lá com os funcionários, com as pessoas do casamento: olha, se vocês querem voltar a ter vinho, ou seja, se vocês querem voltar a ter alegria, façam tudo o que o meu filho mandar. Olha, Maria, que coisa danada. Olha, vamos repetir. Você que está perdendo alegria por algum motivo, alguma dor, uma tristeza, um problema financeiro, um problema de relacionamento, você está perdendo alegria. Maria fala com você assim: olha, você quer voltar a ter alegria? Ou seja, um certo estado de felicidade, de resiliência, de gerenciamento mais positivo nas suas dificuldades? Faça tudo o que o meu filho mandar. Esse que é o grande recado. Aí ela vai, eles vão até Jesus e falam assim: olha, sua mãe falou para a gente fazer tudo o que você mandar, que a gente vai voltar a ter vinho. Aí vem outra parte interessante. Ele pega lá as ânforas, né, Nando? As ânforas, as barriquinhas, e fala para o pessoal assim: agora encham isso de água. Ou seja, ele pede para aquelas pessoas encherem as ânforas de água. A água simboliza alguma coisa, né? Então ele não faz o milagre do nada. Ele pede a nossa colaboração. As nossas ânforas, nós vamos encher do quê? De desânimo, de descrédito, de desolação, de angústia? Ou nós vamos encher de fé, de trabalho, de esperança, de iniciativa, né? Vamos ver com que a gente vai encher as nossas ânforas para que Jesus, de alguma maneira, faça o milagre da transformação. Isso é filosófico, mas depois a gente vai entrar em outras linhas de pensamento, viu, Nando? Porque é bacana. Mas, basicamente, Jesus pede que a gente encha as nossas ânforas ou barricas com alguma coisa. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Jesus não faz os chamados milagres sozinho. Ele precisa da nossa colaboração, da nossa iniciativa. Por isso a gente sempre fala assim: Jesus disse a cada um segundo as suas obras. O que a gente tem colocado nas nossas ânforas para que a gente volte a ter um estado mais equilibrado dos nossos momentos de tristeza? E aí, por aí, nós vamos andando, caminhando. É bom, Jesus transforma a água em vinho e a festa continua. Porque a vida é uma festa. A gente só precisa perceber isso, né, Nando? Que belo convidado, hein? Nossa, eu que queria ter um convidado desse, né? E seria uma maravilhosa festa. E ele sempre vai estar presente, porque ele, como você disse, né? Ele quer a nossa alegria. É interessante, né, que quando Maria faz chama a atenção daquelas pessoas que ali estavam na festa, né? De que faça tudo o que o meu filho, né, mandar ou pedir. E o que eles tinham que oferecer? As ânforas com água pura. Então, essa oferta, né, para que haja uma transformação, como acontece nessa, que é chamado, entre aspas, como o nosso querido Toninho bem colocou, né, e repetiu, que milagre. Para que aconteça esse milagre, há necessidade da nossa oferta, do que a gente vai oferecer, né? Primeiro,
a oferta das ânforas e a oferta de acreditar, né, da fé que que venha a acontecer essa transformação. Então a gente tem que ter atenção ao que Maria disse, né, que Maria pediu naquele momento, de que também nós, nos momentos em que a gente tiver que chamar esse convidado, né, que a gente possa oferecer alguma coisa de entender o que ele está querendo de nós, né, quando ele manda, e ofertar, né, a nossa parte, fazer a nossa parte, porque aí é que vai acontecer a transformação. A transformação, e ela é uma transformação que meio que radical, assim, né, de partir de água para vinho. Então, é interessante que aí, acerca dos milênios, foi se usando esse termo aí. Não, vai transformar de água para vinho. Quer dizer, é uma transformação grande, é uma grande transformação. E às vezes a gente fala assim: nossa, aquela pessoa passou da água para o vinho. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Por quê? É uma transformação mesmo bem contundente, né? Para isso, precisa do nosso esforço, né, Toninha? E você usou um termo muito bacana, Nando, que você falou assim, oferecer uma água limpa, uma água pura. Se a gente pensar bem, olha, da água para o vinho. Maria Madalena foi um grande exemplo de transformação da água para o vinho? Foi. Paulo de Tarso, que era Saulo, virou Paulo, foi uma grande transformação da água para o vinho? Sim. Cada dia que eu aplico o evangelho na minha vida, Nando, cada dia que nós aplicamos, a gente está se transformando de água em vinho. Mas precisamos oferecer o quê? Pureza de coração. E quando a gente fala em pureza de coração, não é que a gente seja santo, não. É boa vontade. Jesus falou assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Primeira coisa, boa vontade. Mas lembrando lá, a segunda epístola universal de Pedro, que a gente sempre lembra, Nando, segunda epístola universal de Pedro, onde Pedro fala o seguinte, quem acredita em Jesus tem fé. Tudo bem, tem que ter fé. Só que tem que agregar à sua fé a sua virtude. E agregar à virtude a ciência. Eu sempre dou exemplo lá de, se eu quero emagrecer, por exemplo, não adianta ficar ajoelhado pedindo para Deus, meu Deus, me ajuda a emagrecer. Não, eu tenho que colocar minha virtude, meu esforço. Eu vou fazer o quê? Controlar minha alimentação. O que mais? Vou fazer atividade física para emagrecer. Como é que eu uso a ciência? Opa, vou arrumar, dentro das minhas possibilidades, contratar uma nutricionista e um personal trainer. Né? Simplificando. Jesus, para transformar a água em vinho, ele usou essas três coisas? Vamos analisar um pouquinho. Jesus tinha fé? Oh, meu Deus do céu. Como não? Ele dizia, eu e o Pai somos um. O que é esse Pai, eu e o Pai ser um só, né? Isso a gente pode falar um dia inteiro e a gente ainda não vai alcançar todo o significado disso. Aí ele colocou o quê? As suas virtudes. O que é a sua virtude? O seu magnetismo, a sua força, a sua pureza. E usou ciência, não dá para a gente entrar em detalhes. Mas quem já estudou um pouquinho de química, vai lembrar lá dos famosos orbitais. Os orbitais é onde os elétrons estão. E a gente sabe o seguinte, que uma substância, para mudar de uma substância para outra, você muda o elétron de orbital. Você vai mudando os orbitais e dão as várias substâncias. Porque a base de tudo é tudo a mesma coisa. Todos nós já vimos falar numa coisa chamada fluido universal. Vem tudo do fluido universal. Olha só que coisa linda. Jesus sabia mexer com esses elétrons? Jesus sabia de química? Sabia. Jesus sabia de biologia? Sabia? Sabe. Né? Já sabia, né? E continua sabendo, né? Como é que ele sabia onde que estava a doença da pessoa, a parte física da pessoa? E quanto que essa parte física estava associada a uma questão psicológica, moral? Ele sabia? Sim. Jesus é um grande psicólogo? Sim. Então, olha, ele colocava a fé, a sua virtude, que é um magnetismo, a capacidade de fazer isso aí, e colocava ciência,
podem ter certeza disso. Por isso que a gente acentua muito essa coisa do milagre, né? Jesus não era que nem para quem lembra da feiticeira, que mexia o narizinho e as coisas aconteciam. Jesus tinha conhecimento da causa. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo quanto era coisa ligada à física quântica, à mecânica quântica, que hoje tanto se fala, né? E a gente não compreende ainda todo esse potencial de Jesus. Por quê? Porque nós estamos engatinhando ainda, né? Mas ele transforma a água em vinho. E o Nando usou uma palavra maravilhosa: água pura. Trazer pureza ao coração. Trazer esperança ao coração, né, Nando? Não é um coração cheio de ódio, por exemplo. Um coração cheio de desalento. Embora a gente às vezes fique assim, angustiado, alguma coisa, mas é trazer esperança, né? Encher o nosso coração, que o nosso coração seria a nossa ânfora, né? De bons pensamentos, cérebro, bons sentimentos, né? É ter essa visão, né, Nando? Nós pensamos lá para a gente ter o vinho, né, o suco da uva, o esforço que é feito, né? A parreira que é plantada e ela leva anos ali para ficar uma parreira madura, uma parreira que depois vai produzir muito. O esforço de cuidar daquela parreira, de estar dia após dia olhando, cortando algumas galhos, de ver se está tudo bem com aquela determinada parreira. E aí a gente vai o quê? Esperar amadurecer quando o fruto aparecer, amadurecer a ponto de você retirar aquele fruto, aquela fruta, e depois o quê? Vai ser amassada, pisada, separada. Então, é todo um grande trabalho, né? Que aí a mistura da água, né, com o vinho muitas vezes tem até uma quantidade de água. Precisou da água lá para chover, para regar, né? Precisou da água para lavar os recipientes, até as garrafas, tudo. Veja, para depois se transformar no vinho. É todo um caminho, todo um esforço que é feito para que, né, haja essa transformação. Quando a gente tem uma vida, foi criado de determinada maneira, a cultura que nós vivemos, nossa criação, a educação que recebemos. E aí a gente percebe em determinado ponto da vida que tem alguma coisa dentro de tudo isso, alguma coisa errada. E aí a gente precisa mudar aquela coisa errada dentro desse contexto todo. Não que tudo está errado, mas a determinada coisa. E aí a gente precisa se esforçar, porque a gente está tão acostumado, a gente está naquele posicionamento tão assim, há muitos anos, que é difícil da gente quebrar, né, esse paradigma. Mas para transformação exige esforço, né, Toninho? Então, Nando, e é interessante porque é assim, ó, quando você vai transformar lá a uva em vinho, né, ela vai ser esmagada, vai ser fermentada, ela vai passar por quê? Por processos químicos biológicos. Olha que interessante. E quando eu vou ser transformado de água para vinho, eu vou passar por quê? Por desafios? Sim. Quando a gente vê uma dor, Nando, eu penso assim, opa, eu estou sendo transformado de água em vinho. Eu vou virar um vinho mais gostoso, cara, de uma coloração mais bonita. O meu espírito vai ficando mais leve, né? A gente vai entendendo o seguinte, que as asperezas da vida, na maior parte das vezes, tem o objetivo da nossa transformação. Então, aquela coisa, muitas vezes, por exemplo, o oleiro, né? O oleiro que faz aquele vaso, né? Que ele dá aquela trabalhada, molda o vaso bonitinho, depois o vaso vai pro forno. Acontece muito o sofrimento. Às vezes o sofrimento faz parte do nosso processo de transformação em algo melhor, para a gente ir da água para o vinho, como o Nando bem falou, né? Todos nós estamos aqui para ser transformados de água em vinho. Mas olha só que situação interessante, Nando. Se a gente pensar nisso, qualquer situação, Nando, pode ser usada para a gente transformar alguma coisa que a gente tem dentro de nós em alguma coisa melhor. Para a gente aprender, por exemplo, a gerenciar. Eu passo por uma situação de dificuldade financeira.
De repente eu vou ter que aprender o quê? A usar melhor o meu dinheiro, a usar melhor o quê? Os meus potenciais, a usar melhor as minhas virtudes, como nós falamos já, né? Então o que eu tenho que fazer? De repente controlar melhor, calcular melhor. Estou passando por uma dificuldade, vou fazer um curso técnico, como a gente sempre fala, né, para melhorar a minha qualificação. Então, eu estou transformando de água em vinho. Eu estou melhorando, eu estou absorvendo conhecimento, eu vou trabalhar com mais amor, vou trabalhar mais com espírito de serviço. Olha só, vou acentuar isso, Nando. Vou trabalhar com mais espírito de serviço, que é o quê? Espírito de servir ao próximo. Não estou trabalhando para ganhar dinheiro só. Dinheiro é importante, mas estou trabalhando com espírito de serviço, de servir ao próximo. Tudo que eu faço, eu vou fazer com amor, bem feito. Assim como eu gostaria que fizessem os trabalhos para mim. Se eu quero que um pedreiro faça um trabalho bem feito, o meu trabalho, o que eu faço, eu vou tentar fazer o melhor possível. Se eu quero que um médico me atenda bem, o meu trabalho também, não é que eu vou receber isso, se eu fizer, eu vou receber, mas eu vou fazer da mesma maneira, vou atender bem as pessoas, com qualidade, com sorriso, com dedicação, vendo a real necessidade das pessoas, Nando. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou transformando a minha vida de água em vinho. E todas as situações podem ser colocadas dessa maneira. E tudo dá para ser transformado, Nando. É claro que, vamos supor, eu sempre falo assim, vamos pegar um caso extremo. O desencarne de um ente querido. É sempre dolorido, não é dolorido? Mas a gente sempre fala o seguinte, olha, todos nós vamos desencarnar um dia. Quando a gente pensa assim, todos nós vamos desencarnar, a gente pensa assim, olha, quando desencarnar alguém na sua vida, você chora. Chora mesmo, acolhe sua tristeza, acolhe a sua dor. Mas de alguma maneira pensa assim, ó, isso vai acontecer com todos nós. O que eu tenho que aprender isso? Talvez um exercício de desapego, de deixando de alguma maneira nosso egoísmo de lado, porque é interessante, porque pode acontecer com todo mundo, né, Nando? Acontece todo dia com todo mundo, mas quando acontece comigo, parece que muitas pessoas ficam revoltadas com aquilo. Ou seja, se transforme. Quando você gerencia essa dor, acolhendo sua dor, olha, não estou falando para não chorar, chora, mas depois de um tempo fala assim, agora eu vou usar minha experiência para ajudar as pessoas que estão passando por essa dor. Você já está dando frutos, você já está transformando a sua vida de água em vinho. A gente sabe que é assim, Nando. Quem passou por uma dor e superou essa dor, transformando essa dor de alguma coisa em superação. A palavra superação é superação, né? Você começa de alguma maneira a entender a dor dos outros de maneira melhor. E aí você pode ajudá-los, não com espírito de superioridade, mas com espírito de compaixão. Né? Olha só, você já está transformando a sua vida de água em vinho. Está sendo útil, está trazendo de alguma maneira uma maneira de gerenciar, de resiliência, ou seja, está ajudando essa pessoa também a transformar a sua dor de água em vinho. Né? Então, o Toninho falou de química, né? Nessa questão de transformar água em vinho. A água seria a base, né? E a uva seria a fruta que vai ajudar a saborizar, né? Trazer o sabor. E veja que a dedicação daquele que ofereceu a água pura, pensando-se em se transformar. E aí, naquela núpcias, falam assim, o mestre de cerimônia fala assim, mas como? Nunca vi isso acontecer. O vinho melhor foi servido no final da festa, o que é o contrário. As pessoas servem o vinho ruim, né, o vinho bom, e depois vai colocando o ruim, porque todo mundo já bebeu, já não sabe o que está mais saboreando, mas lá ali não, ele diz, é ao contrário, foi oferecido o melhor vinho. Então, veja que essa transformação, esse sacrifício e tudo que a gente fizer, vai ser para a gente ter um melhor vinho, né? Pode ser no final da festa, que seja, a gente chega no ponto de maturidade na nossa vida, de inteligência, de
conhecimento, de experienciação, de experiência mesmo vivida, de vivência, muitas vezes mais para o final da nossa vida, porque a gente amadurece. E isso vale a pena, porque é o vinho melhor, né, Toninho? Então, Nando, eu lembrei agora também, de novo, né? Porque a gente pensa assim, ó, as pessoas têm. Hoje em dia está muito em moda falar sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, né, Nando? Empreendedorismo. Você quer uma coisa mais empreendedora do que você se transformar de dentro para fora? Porque você começa a ver as coisas com outro nuance, você tem mais gratidão pela vida, por tudo. Eu vou contar do meu pai um pouquinho. Do meu pai ele era policial militar, ele era daquela antiga Guarda Civil, o pessoal mais antigo deve lembrar. Ele trabalhava na DDP, Departamento de Diversões Públicas. E trabalhava em cinema, teatro. Para quem vê aqueles antigos festivais da Record, aparecia lá os guardas civis. Ele usava uma farda bonita. Depois juntou a Guarda Civil com a antiga Força Pública e saiu a Polícia Militar. Meu pai era um homem muito correto e muito disciplinado, né? Era um que a gente pode chamar de um bom policial. Mas ele era meio assim, exigente com as coisas, né? Então, por exemplo, tinha alguns vizinhos aqui perto de casa que eles paravam o carro em frente de casa. Ele não admitia isso. Não admitia. Ele já, né? Ele teve no começo, uma época, teve uma fase dele que ele teve muitos problemas com vizinhos. Teve discussão com o vizinho. Teve animosidades. Não cumprimentava os vizinhos. Por quê? Porque o pessoal fazia errado e ele não tinha trégua. Mas a maneira dele lidar com isso, às vezes, endurecia um pouco. Era um pouco duro. Ele teve um processo de desmilinização. O que é desmilinização? Nós temos nos nossos nervos uma capa de mielina que envolve, é que nem um fio condutor. O fio tem uma capa, né? Então, como perde aquela capa, ele levava como se fosse choques. Ele passou por esse processo quase 4 anos, Nando. Quase 4 anos com muito... Dava choque no rosto dele, essas coisas todas, né? E eu lembro que, assim, eu vinha aqui em casa, eu fazia massagem nele, eu dava passe nele, ele tinha uma alimentação diferenciada para ver se ajudava tudo isso, né? E aquela coisa foi amolecendo o coração dele, né? E eu lembro, assim, que ele voltou a ter amizade com todos os vizinhos. Olha só que interessante. Eu lembro que uma vez eu vim em casa, ele falou assim, filho, vamos fazer uma oração? Juntos? Ele falou, vamos, pai. Ele fez, eu falei assim, faz o senhor, pai. Ele falou assim, agradeço a minha esposa que tanto me ajuda, o meu filho que tem estado presente na minha vida, e os meus vizinhos que me ensinaram tanto. Embora eles fizessem as coisas assim, eu aprendi a ser mais flexível, mais tolerante. Olha o bom vinho chegando, Nando. Ele quando desencarnou, você sabe que até melhorou o processo de desmilinização dele, ele começou a melhorar o processo, né? Ele melhorou e ele estava mais tranquilo, ele estava pacífico. Eu lembro assim que eu vinha aqui em casa, tudo para ele estava bom. Imagina, a comida estava boa, ele comia só umas papinhas, umas coisas assim, mas estava bom, sabe? Estava usando um pouquinho de oxigênio, né, para aquele tubo de oxigênio, mas ele foi melhorando. Ele quando desencarnou, ele estava tranquilo, Nando. Tranquilo. Ou seja, o que você falou. Na maturidade dele, ele foi se transformando num vinho cada vez melhor, né? Mais calmo, mais tranquilo, mais tolerante, mais amigável, menos exigente. Né? A gente às vezes é muito exigente, muito, né? Mesmo estando certo, às vezes a gente é intransigente com as coisas, né, Nando? Tem que ser do seu jeito, nos mínimos detalhes, né? Então esse é o caso do meu pai. Depois, Nando, vamos falar sobre o milagre dos pães e dos peixes. Por quê? É importante porque é o mesmo caso. Jesus pergunta, o que tendes? Ele fala assim, o que tendes para eu fazer a transformação o milagre, chamado milagre dos pães e peixes. Ou seja, ele sempre pede assim, o que você tem para oferecer? Como é que está o nosso coração? Como é que estão nossas palavras? Como é que está o nosso dia a dia? O que a gente tem para oferecer para acontecer essa transformação da água em vinho, né? Isso mesmo, aí, depois dessas palavras aí tão bacanas do nosso querido Toninho, né, desse exemplo do pai dele, maravilhoso, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre sugere que você deixe aí um copo de água, um recipiente com água aí que você tiver, para que os benfeitores possam trabalhar nessa água, levar, né,
transformar essa água também, né, que a gente está falando da água para o vinho, quem sabe eles não transformem para, né, a nossa saúde, essa água. E quando? No momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que lembramos nas passagens, não é, do Evangelho, quando ele transitava entre nós e que trouxe aqueles milagres que a gente sabe que não são milagres, mas são a manipulação do conhecimento que ele tem, né, da natureza, dos elementos que fazem parte da natureza e das transformações que são possíveis. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar através do campo intuitivo, para que possamos nos colocar cada vez mais com aquela água mais limpa possível, para que haja a transformação de cada um de nós. Nos intua, nos encorajando, nos apoiando, para que a gente possa seguir esse nosso caminho, a nossa vida, para realizar o que precisamos realizar. E pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a transformar da água para o vinho, porque é realmente isso que nós estamos fazendo há cerca dos milênios para nos melhorar. Que nós possamos ir aos campos, colher as uvas, transformá-las, como assim, né, uma metáfora de transformação de si próprio. Que a Tua luz possa chegar àqueles corações, Senhor, que estão passando por dores, dificuldades, sofrimentos, desafios. Que a Tua luz possa chegar e amenizar a dor, o sofrimento desses irmãos. Não tão somente aqueles que nós conhecemos, que fazem parte do nosso âmbito familiar, pessoas que conhecemos, mas a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, os nossos familiares e entes queridos, os nossos vizinhos, das pessoas que convivem conosco em sociedade, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, Senhor Jesus. Que possamos trabalhar essa nossa transformação, uma transformação que vai além até de uma reforma, mas sim de uma reconstrução em nós mesmos, para que, melhorando a cada um de nós, passamos a melhorar o nosso planeta, a nossa vida, todos os seres. Te agradecemos, Senhor, e novamente te pedimos, sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, convidar você para participar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você colaborar e ajudar a pessoas que estão distantes, onde não tem um centro espírita, onde tem um conhecimento que é passado através da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, acesse o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem informações como você se associar e colaborar. Se você quer falar com alguém, temos a nossa central de atendimento, que é o 0800 12 018 38, fixo para a região da Grande São Paulo, 11 2458 3214. E também o WhatsApp, esse e-mail fácil de comunicação. Fale com o clube através do WhatsApp, 11 97 834 2246. E se você quiser fazer uma doação aí espontânea, instantânea, pode fazer pelo Pix. Use a chave que nós vamos passar aí, ó, 11 97 261 0272, que é um número de celular. Aí você pode colaborar aí, tá bom? Muito bem. Voltamos aí com o nosso querido Toninho, né, nesse tema aí da água. Olha, até combina. Toninho da água para o vinho, ou Toninho em transformação, né, de água em vinho. Eu havia dito antes da nossa oração, da nossa prece, que a prece é um processo de fermentação também. Porque a água, Nando,
quando a uva, né, quando vai passar pelo processo de chegar a uva, ele passa pelo processo de fermentação. Nós passamos por processo de fermentação na nossa vida, né? E de alguma maneira a oração nos ajuda nesse processo, porque a gente se liga ao universo, aos equilíbrios, à harmonia do universo, para a gente ter o quê? Fôlego para seguir, entendeu? É assim mesmo, né? Mas lembrando lá também que eu acentuei a passagem lá da transformação dos pães e peixes. Né? Transformação não, a multiplicação dos pães e peixes, desculpa. Jesus pergunta assim, o que tendes? O que tendes? E o Evangelho fala o seguinte, que os apóstolos tinham alguns pães e alguns peixes. E é interessante que, a princípio, parece que eles não queriam dividir, não, Nando. Eles falaram assim, Jesus, manda esse pessoal embora, esses pães e esses peixes não dá nem pra gente. Aí Jesus falou assim, ó, eu não quero saber, eu quero o que vocês têm. Olha só o projeto, Nando. Ele vai pegar aqueles pães e peixes e vai multiplicar. Né? Mas ele pergunta para a gente, o que você tem? É um processo que é interessante. A gente vê às vezes uma sociedade, né, Nando? Algumas pessoas, não todos, tem muita gente que ajuda bastante, mas às vezes agindo de uma maneira egoística, né? Aí eu tô bem, o resto que se dane. É uma passagem assim, né? Eu lembro quando acabou a energia aqui, esses dias que acabou a energia aí, que ficou vários dias, né? Uma pessoa conhecida minha falou assim: na minha casa eu tenho um gerador. Ou seja, ele está bem, pessoal, né? Não tem problema. Então, olha só o que Jesus fala: isso é prosperidade. Compartilhar o pão e o peixe, compartilhar com compaixão a dificuldade dos outros, tentar ajudar os outros de uma maneira até social também, né, Nando? Ajudar, processo de caridade, né? É importante. Agora, não é só o pão, não é só a roupa, não é só a cesta básica, é ter compaixão do outro nas suas fragilidades. Porque todos nós, alguém passa fome é uma fragilidade. Mas a pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade moral, por exemplo, ela tem uma fragilidade. Procurar ajudar essas pessoas de uma maneira a não julgá-las, de uma maneira a condená-la. Né? Por exemplo, é multiplicar possibilidades. Quando eu começo a ter essa visão de ver no outro, não assim de uma maneira assim cruel até, né? Porque tem gente que fala assim, não, a pessoa que faz um ato desse merece morrer. Eu já vi pessoas fazendo isso, né? Merece morrer, merece pagar por tudo, né? Eu falo assim, meu Deus, a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas passadas. E de alguma maneira, o quanto que a gente faz coisas que a gente não percebe. O quanto que a gente tem sentimentos ainda distantes daqueles de amor, né, Nando? Ou seja, essa transformação também, essa prática da caridade, ou seja, transformar a caridade de substantivo em adjetivo, ou seja, mudar a qualidade do que a gente faz na vida. Isso também faz parte do nosso processo de transformar a água em vinho. E olha o exemplo de Jesus. Jesus pega e compartilha o pão e o peixe com os famintos. É para a gente pensar um pouquinho, né, Nando? Nós vivemos uma época assim, onde assim, a gente tem às vezes alguns países tão ricos, né? E países tão pobres. Nós temos bolsões de pessoas que têm tanto e outras pessoas sem nada, né? Isso acho que faz parte do processo nosso de prosperidade. Mesmo porque as pessoas que têm muito, vai chegar uma hora que eles têm que pôr cada vez mais alarme, cada vez mais cerca em casa, né? E você não gosta de ver essas pessoas pelas ruas, né, Nando? Pessoas passando fome, né? Eu fico pensando assim que a gente abrir o nosso coração, nossa mente, isso é prosperidade, ajudar o próximo, ajudar com que todo mundo tenha, por exemplo, uma condição, né, de trabalhar, né, de crescer, de criar seus filhos, da sua família, né? É a prosperidade, isso é transformação nossa, como o Nando falou, né? Eu mudo de água para o vinho e ajudo o mundo a se transformar num lugar melhor, mudando o mundo de água para vinho, com mais alegria, com mais felicidade, né? Com mais compaixão uns pelos outros. Né? Acho que é muito importante isso, né, Nando? É verdade, né? O que está acontecendo no nosso planeta. E aí eu estava no Instagram e eu sigo o André Trigueiro. E aí o André Trigueiro fez uma postagem que essa postagem já estava assim caminhando pela internet numa velocidade, né, de views, né, e de
as pessoas também passando uma para as outras, quando um repórter lá, um jornalista na faixa de Gaza, está passando com seu carro numa estrada e aí ele percebe que percebe uma criança que eu acredito que não deve ter nem 5 anos, carregando uma outra criança nos ombros, que estava ferida no pé, estava enfaixado o pé, e caminhando. Aí ele para o carro e vai lá com a câmera do seu celular e conversa com uma menina. E para onde você está indo? Tal. Aí ela falou, cidade. Ele falou, entre. Foi lá, colocou ela no carro. Aí quando ela senta, ela coloca a irmãzinha, porque era outra menininha, mais novinha ainda que ela, e duas crianças assim que estavam ali abandonadas, né? Então aí a gente, né, quando vê uma cena como essa, a gente se pergunta: será que o nosso planeta, será que aquilo ali, essa imagem, que o jornalista fala que ele não iria colocar outras imagens que ele presenciou, que ele foi testemunha de crianças, né, feridas, mortas, né, nesses bombardeios. Então, será que nosso planeta realmente é um processo precisa ser tão doloroso assim para nosso planeta se transformar, para a gente evoluir? Acho que ainda a gente precisa caminhar muito, né, Toninho? Com certeza, Nando, é um processo de depuração que nós estamos passando. Mas as pessoas que ainda não sentem isso que o Nando estava falando, essa dor, essa empatia, essa compaixão pela dureza, né? Não sei se nós vamos continuar aqui nesse planeta, né, Nando? Já temos os Exilados de Capela, para quem quer conhecer, é só ler o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, com Chico, né? Que mostra que era um planeta, a Capela era um planeta onde as pessoas que não se adequavam às leis de amor saíram de lá. Teoricamente, boa parte vieram para a Terra, né? Espíritos que tinham até um certo conhecimento cognitivo, mas não tinham compaixão. Que a gente possa melhorar, né? Se melhorar de dentro para fora, né, Nando? E vamos cantar uma música, Nando? Vamos lá, e aí já encerra o programa com essa música aí. Então já me despeço aí de você, né? Aí vamos acabar com essa música mesmo, Toninho. Nem precisa da outra. E obrigado aí, Toninho. Obrigado a todos e até o próximo programa, não é? Alvorada. Vamos lá, Toninho, encerrando. O nome dessa canção é Canto de Unidade, ou seja, de alguma maneira todos nós fazemos parte de uma egrégora. E essa egrégora, para se transformar de água em vinho, ela precisa começar com a minha transformação, com mais amor, com mais afetividade. Ela fala assim, olha: Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Porque falar de Deus é fácil, né? Mas agora ter essa atitude de água em vinho que é a grande transformação. Deus quer paz, olha, Deus quer luz, Deus é paz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Olha que bonito, ó. Aprendendo a amar e a servir a todo irmão, a todos. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Isso é água e vinho, vamos lá. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, pois a nossa religião é ter Deus
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.